gente. Nessa aula a gente vai falar aqui sobre dois pontos que são principais no plano de negócios. Um deles é o sumário executivo e o outro é a descrição da empresa. O sumário executivo é a primeira seção que aparece, mas ela na verdade é a última a ser feita, porque você precisa ter todas as informações para que você possa fazer um resumo para colocar nesse sumário. A ideia desse sumário é assim, a pessoa pega esse sumário, lê rapidamente, entende ali o que está sendo colocado, gera atenção dela, né, gera interesse dela, e aí ela vai querer continuar a fazer a leitura mais detalhada. Então, ela tem que ter as informações que vão direto ao ponto, né, daquelas principais seções que a gente tem do plano. Ele tem que responder as perguntas básicas, né? O que é a empresa, qual que é o propósito do plano, né? O que você está apresentando, o que é o produto, serviço, né, da empresa, onde está localizado, onde são, né, estão os clientes aí, né, que a gente está chamando de mercado. Por que você precisa do dinheiro? Por que você está apresentando esse plano de negócio para quem você está apresentando, né? Então, como que você vai empregar esse dinheiro? Em que você vai gastar esse dinheiro? Se você já tem uma empresa, né? Como está a saúde financeira dela? Se você está crescendo, por exemplo, né? Pode falar em termos de faturamento nos últimos anos. Se é uma empresa nova, né? Então, como que você vai empregar esse dinheiro aí para essa empresa? Por que é essencial, né? Para funcionar? Quanto de dinheiro você precisa, né, e como que você vai ter retorno desse dinheiro, né, em quanto tempo você vai ter retorno também. Então, quando que esse negócio foi criado, quando que você vai precisar do dinheiro que você está pedindo, quando que você vai pagar esse empréstimo, né, esse financiamento que você está pedindo, por exemplo. Então, são aquelas perguntinhas básicas, né, o que, quando, onde, como, porquê, quanto. Você precisa responder tudo isso no máximo 2 páginas, né, que é o sumário executivo. Então, ele é um resumo de tudo que a gente vai fazer depois, né, ali das outras seções do plano de negócios. Na seção da descrição da empresa, né, já é uma outra seção do plano, você vai apresentar em resumo, né, o que é a organização, sua história. Então, assim, a gente estava estudando, né, são um grupo de estudantes que identificou esse problema e aí, né, resolveu apresentar essa solução, criar uma empresa, né? A empresa já existe, a gente já fez alguns eventos, por exemplo, se for uma empresa de eventos, né? Então, a gente tem um grupo de estudantes que fizeram um cerimonial de formatura da UNB. E aí eles perceberam uma certa desorganização em algumas coisas e tal, e aí pensaram, não, vamos criar uma empresa. A situação de ter participado do cerimonial é verídica e de criar uma empresa, estou hipotetizando, tá, gente? Então vamos pensar que eles tenham, né, pensado nessa, que vamos criar uma empresa para fazer, né, cerimonial de formatura, especializada em formatura. Então, vocês vão contar essa história, né? Quem são essas pessoas, qual a formação que elas têm, as habilidades que elas têm, experiências que elas têm, que essa empresa, né? O que ela já fez, o que ela ainda não fez e tal. E o que é que tem característica de diferencial, característica única desse negócio que pode trazer benefício para um potencial, né, cliente. Então, você vai descrever essa empresa, o propósito dela, como que o serviço, né, é oferecido ali, como que esse serviço foi desenvolvendo ao longo do tempo, como que é esse modelo de negócio, e aí você vai também falar algumas questões mais do âmbito legal, né? Então, assim, o nome, a razão social e o nome fantasia, o porte da empresa. Então, assim, você pode estar falando de MEI, você pode estar falando de uma sociedade simples, né? De empresário individual, como que está enquadrada, né, na legislação, se é micro, pequena, média empresa, sociedade. Você também tem que falar que existem pessoas qualificadas, né, nessa empresa. Então, quem que é a equipe, né, que está trabalhando ali? As pessoas têm que ter ideia, né, que essa equipe tem condição para fazer essa empresa funcionar. E você pode falar de outros aspectos, né, como estrutura legal, localização, né, entre outros assuntos. Aqui eu estou trazendo alguns pontos que são básicos que precisam ter, tá? Então, a equipe gerencial, você pode falar quais que são as áreas chaves, né? Então, eu trabalhei uma vez num cerimonial que ele tinha a dona da empresa, né? Tinha uma área comercial, era uma pessoa só, a área comercial, e tinha a área que era de produção mesmo, que era de realização dos eventos, né? Toda a organização, planejamento e realização era feita por 2 pessoas e mais a sócia. Então, a sócia tinha uma função
ali de tomada de decisão, a parte financeira da empresa principalmente e tal. O comercial tinha a função de fazer reunião com o cliente até fechar o contrato com esse cliente, e depois que ele fechava o contrato, ele passava para as duas assessoras, né, de eventos, que iam cuidar de toda a parte, né, de organização e tal até realizar o evento. Essa pessoa que era a dona, né, ela também organizava os eventos junto com essas duas assessoras. E assim, quando tinha as reuniões principais ali com os clientes, ela ia nessas reuniões, né? Ela decidia coisas ali da estrutura mesmo física do local, pensava, né? Ah, eu quero agora atender cliente empresarial além de atender formatura e casamento. Então, essa decisão estratégica era uma decisão, né, dela enquanto dona. Então, essa era uma estrutura, né? E aí você precisa colocar quem que é essa equipe, né? Então, quais formações que ela tem, né? Experiências que ela tem. Se você vai precisar de pessoas de fora, né, para ajudar. Se você tem uma ideia de quantas pessoas que vão trabalhar nessa empresa, você coloca isso na equipe gerencial. Então, assim, como eu disse, né, pequenas empresas normalmente elas começam com os donos fazendo a maior parte do trabalho, né? Mas você precisa dizer, né, então, que o dono vai fazer a maior parte ali, né? Mas quais são essas ações? Você pode colocar um organograma, mesmo que seja 2, 3 pessoas, mas você pode colocar esse organograma destacando essas principais áreas, né? Quem ocupa quais cargos, o que é responsabilidade, atribuição. Se você tiver, por exemplo, não, estou criando agora e eu quero, quando daqui a um ano eu penso em contratar, por exemplo, você pode colocar isso lá no plano, né? Essa previsão de contratação. Na estrutura legal, né, além daquelas informações que a gente já colocou ali, a gente vai colocar se tem sócio, geralmente, né, a BEL que apresentou um relatório sobre as empresas de eventos no Brasil, né, e a maioria delas tem sócios, né, mais de uma pessoa, 2 a 3 pessoas na sociedade. Então, quem são essas pessoas e qual que é a participação delas, né? Se elas retiram o Prolabore, que o Prolabore é como se fosse o salário, né, do sócio, por isso tem que separar muito bem, né, o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa, né? Essa pessoa trabalha em outra coisa, uma dedicação parcial, uma dedicação exclusiva, né? A gente também pode falar dessa distribuição de lucros, né, e prejuízos também, né, como que é feita essa distribuição ali. Se a empresa é micro, pequena e média empresa, então essa estrutura ali da empresa, né, pode também dizer sobre impostos que vai incidir sobre ela. Se a gente a MEI, por exemplo, ela tem limite de faturamento anual para que você possa se enquadrar como MEI. 80 e poucos mil, e esse limite está se discutindo se esse limite, né, é aumentado pela legislação. Então, se anualmente, né, você tem que ganhar isso. Então, a gente fazendo as contas aí, um pouco mais de 6 mil reais por mês de faturamento, não de lucro. Então, se você tiver um buffet, por exemplo, que às vezes um buffet você vai faturar num contrato 20 mil, 30 mil reais, então ele não poderia se enquadrar aí como, né, como MEI, porque já está faturando muito ali no mês em um contrato acima do limite do que seria o MEI. Agora, se você tem uma empresa, às vezes, né, de fotografia, de convite, né, de cerimonial, às vezes você pode se enquadrar no meio. Aí você vai ter uma série de simplificações de impostos, né, para poder pagar. Então você tem que pensar aí, né, qual que é esse limite de faturamento que você imagina para sua empresa e o que seria melhor. Às vezes você começa com MEI, vai crescendo, depois você vira uma microempresa, uma pequena empresa, né? Então tem que ir pensando, né, o que seria essa estrutura legal, ideal para a sua empresa. Localização também é muito importante, né? Com a pandemia a gente teve a ideia tanto dos cowork quanto do home office, né? Que é você não ter um aluguel, nem um imóvel próprio, né? Não é nenhum nem outro, né? Então, a gente pode pensar se alguma dessas inovações, por exemplo, entraria nessa parte de localização como um diferencial da nossa empresa, né? E se não, se a gente vai alugar um espaço, né, ou se a gente tem um espaço, dizer, né, quais são as preferências, as características dele e a preferência por esse espaço. Pode colocar foto, né, planta e tal.
Então, a gente sempre faz uma análise, né? Pensar se o valor que eu estou pagando ali é competitivo, né? Se a área se adequa para o que a gente tem. Então, se eu tenho uma empresa de decoração e eu quero alugar itens, né? Vamos supor decoração de infantil, de festa infantil. Então, eu tenho que ter estoque. Então, eu tenho que ter uma área para guardar esse estoque, né? Então, não basta ser um cowork, por exemplo. Se eu tenho um buffet, eu também preciso de ter material, preciso de ter espaço para guardar, né? Então, eu tenho que pensar o trânsito ali, né? De pedestre, né? Na relação de comércio. Se tem estacionamento para cliente, lembra que a gente falou do ciclo de prestação de serviço lá atrás, né? O tanto que esse estacionamento pode ser importante, porque para o cliente isso já faz parte do serviço, né? Aqui em Brasília, não sei se vocês separaram, mas aqui assim, na Asa Norte mesmo, às vezes o telefone não funciona, às vezes a internet não funciona. Então a gente tem que ter essa noção, né? Se o lugar tem facilidade aí, né? Tanto a parte de comunicação, mas também assim, parte, né, elétrica, hidráulica e tal. Se pode, né, ser instalado aquele negócio naquela região, né? A gente tem um código de postura das cidades, né? Então tem que consultar o GDF, se aquele tipo, né? Lembra que a gente falou lá do KNAI, do objeto social, né? Se aquele tipo de atividade econômica pode ser desenvolvida, né, naquele local. Se tem fácil acesso a fornecedores, se for o caso de necessitar, né, de entrega de material. Se tem fácil acesso aos funcionários, né, porque eles precisam chegar. Aqui em Brasília tem essa questão de ônibus que às vezes é difícil, né? Se tem uma boa aparência, se é um imóvel novo, se é seguro, protegido. Então, são coisas que a gente precisa analisar se a gente, né, for contratar, alugar, né, comprar, que seja um imóvel. E a gente também precisa pensar se o nosso negócio depende de terceiros, né? E se depender, quais são esses terceiros que a gente depende. Então, às vezes, uma parceria com uma gráfica, parceria com um fotógrafo, alguma coisa, né, que possa depender. Às vezes, esses terceiros se tornam até parceiros estratégicos, né? Às vezes, um fornecedor, né, que a gente dependa, né, pode ser um parceiro estratégico. Então, essas são as características, né, principais aí que a gente colocou dessa parte da descrição da empresa. A gente pode constar o capítulo 6 do Dornelas, do empreendedorismo transformando ideias em negócios, e o capítulo 2, que fala do plano de negócios. Ambos vão falar dessa questão da descrição da empresa, tanto que isso é importante no plano de negócios.